uma reflexão no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Antes de iniciarmos, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, esclarecimento sobre os capítulos que aqui trabalhamos, refletimos com vocês. Este sorteio dos capítulos, ele não é escolhido por nós, né? A Juliana tem experiência com aquilo, vai fazer aquele assunto. Ele é um sorteio feito pela espiritualidade. Então, normalmente, quando a gente abre o Evangelho, de forma esporádica, aquele capítulo, aquela página é o que a gente precisa ouvir naquele dia. E da mesma forma, cai para nós, os médiuns que aqui faz a palestra e reflete com vocês, o capítulo que precisamos trabalhar com a gente, com quem vos fala. Tá? Então, desde já, é uma reflexão que eu faço junto a vocês e que também é necessário estar eu, como pessoa, refletindo também. Bom, o Evangelho ele é dividido em partes. E do capítulo 11 ao capítulo 20, ele fala das nossas instruções. E sobre a caridade, o Evangelho ele tem 3 capítulos que falam sobre as instruções que devemos ter, né? Que, como o irmão Carlos sempre diz, o nosso manual da vida. Kardec nos deixa, então, 3 capítulos de instruções e somente para trabalhar a caridade. O que isso significa, né? Por que a caridade? Por que 3 capítulos falando de caridade? A caridade é o instrumento que temos aqui para trabalharmos a nossa evolução, para sermos pessoas melhores. Ela foi nos concedida pelo Cristo, de tantos exemplos que a gente teve, né, enquanto ele esteve aqui neste plano. Fora da caridade não há salvação. Mas que salvação seria esta? Que caridade seria essa? Então, ao resumir o capítulo, o que eu procurei fazer é entender primeiro o que não é caridade. Para a gente poder falar de caridade, entender o que não é caridade. E aí, pesquisando, lendo, eu encontrei a palavra egoísmo e orgulho. O que nós todos, né, temos que trabalhar muito ainda dentro da gente durante a nossa caminhada. Então, para a gente entender como a gente vai evoluir e trabalhar esse orgulho e esse egoísmo, precisamos entender como está dividido o nosso corpo. Nosso corpo ele é dividido em corpo físico, perispírito e espírito. E nós temos uma aura, né, que nos envolve todos, o corpo espírito, perispírito e o espírito. Essa aura, quando a gente está com o nosso egoísmo e orgulho aflorados, ela está pequenininha, ela está baixinha. A gente vibra muito baixo. A gente não consegue expandir o amor como a gente deveria fazer, como Cristo nos ensinou. Então, a gente alimenta essa aura do eu, do olhar para mim, tudo eu, e aí a gente vibra bem baixinho. Quando a gente vibra baixinho, o que acontece? As coisas começam a não dar certo. Começam a vir as dificuldades com a nossa saúde, as dificuldades financeiras, no relacionamento, no trabalho, né? Tudo fica muito difícil, muito penoso. Já quando a gente começa a desenvolver o amor, pensar positivo, elevar a nossa vibração, a nossa aura começa a colorir, ela começa a expandir. E quando eu estou expandindo a minha aura, eu começo a ajudar o meu próximo. Através da caridade, do amor, eu vou expandindo cada vez mais a minha aura. Gente, e acontece de uma forma tão automática que muitas vezes a gente não percebe, mas quando a gente começa a vibrar melhor, as coisas começam a funcionar de uma forma tão simples e não trabalhosa. Simplesmente a gente agindo com amor, a começar por nós mesmos.
a gente começa a ter facilidade nos nossos relacionamentos, a gente começa a ver o trabalho fluir melhor, o financeiro fluir melhor. A gente começa a enxergar a abundância na vida. E quando a gente fala de abundância, a gente normalmente acaba lembrando do financeiro, mas a abundância ela é todos os aspectos. E temos aqui, neste plano, como pessoas, a capacidade de enxergar a abundância na nossa mãe natureza. Observem como a natureza é abundante em tudo, todos os aspectos, né? Nas cores, nos cheiros, nos aromas, nas texturas. E muitas vezes achamos que ser abundante é ser egoísta. Mas não é. É aquela abundância de amor. E a abundância de amor não faz mal a ninguém. Ela expande a nossa aura. Então, eu fiz essa pequena introdução para a gente compreender o que não é caridade e como a gente pode elevar a nossa vibração para então fazer a caridade. Porque quando estamos negativos, para baixo, com a frequência lá embaixo, precisamos ajudar o próximo, mas primeiro nos ajudar, né? Que é o que trabalhou o capítulo 11, né? Que é se amar primeiro, para a gente poder auxiliar o nosso próximo. Aí, continuando o capítulo, falando da salvação, fora da caridade não é salvação, Cristo nos traz uma breve história, onde fala de um rei que faz a seguinte colocação. O rei divide 2 grupos e ele fala assim: coloque-se aqui à direita, quem me deu água, quem me deu de vestir, quem me deu de comer, quem me deu sombra. E aí o grupo olha para ele e diz: mas quando que a gente lhe deu sombra, que a gente deu água? Quando que a gente te vestiu, lhe deu de comer? E aí o rei fala: quando você ajudou o seu próximo. Quando você ajudou o seu próximo, você estava me ajudando, me auxiliando. Da mesma forma, o rei diz: coloque-se à esquerda quem não me deu alimento, quem não me deu um copo de água, quem não me serviu com uma sombra, com um abraço. E ele é questionado novamente: mas quando que eu lhe neguei isso? E aí ele responde: quando você negou ao seu próximo, ao seu familiar, seu colega, seu amigo. Você negou ajuda a mim. Jesus nos traz esse exemplo. O que ele tenta nos dizer com isso? Quando a gente está ajudando o nosso irmão, fazendo caridade, a gente está fazendo caridade a Deus. E por quê? Porque Deus mora em cada um de nós. Então, se agora eu tivesse que fazer um favor, alguém me chamasse lá na porta e eu estou aqui palestrando, e eu suponha que seja uma emergência, e eu falo: não vou. Mas se o irmão Carlos falar: Deus está lá na porta, a gente não vai parar para pensar? Ah, mas é Deus? Então eu vou. Acaba sendo esse pensamento. A gente se coloca muito distante de Deus. E nós somos Deus. Cada um de nós tem Deus dentro da gente. E a gente esquece disso. A gente esquece de observar o nosso irmão como um irmão divino. E a gente esquece de se olhar no espelho, como foi falado lá no capítulo 11. E de enxergar a Deus ali, né? Ele nos dá tantas oportunidades, tantos presentes para a gente estar evoluindo. E a caridade é um deles. Bom, falei. A outra passagem que Jesus fala é: buscai primeiro o reino dos céus
e todas as outras coisas serão acrescentadas à nossa expansão. Ou seja, aquilo que eu falei lá no início, né, na introdução. Se eu consigo fazer a caridade e pensar na caridade em primeiro lugar e olhar para o meu próximo, e o meu próximo é todo mundo, é todos, é a pessoa que está no sinal, é o atendente da farmácia, é o marido, é a esposa, é o filho, é o neto, eu vou automaticamente estar buscando, em primeiro lugar, o reino dos céus e estar expandindo este amor. Quando Jesus fala, fora da caridade, não teria salvação. Essa salvação seria qual? A nossa. Provavelmente seria a nossa salvação, porque essa é a ferramenta que ele nos deixou, uma das ferramentas. Kardec coloca 3 capítulos de Evangelho falando sobre caridade. Então, vale uma lembrança dessa passagem que eu coloquei, né, sobre a história do rei, que ensina de que forma eu posso estar fazendo essa caridade. Então, gente, o que eu posso deixar para vocês, resumindo esse capítulo de hoje, e dando exemplos, além do Evangelho e além do que Jesus nos ensina, sobre a caridade. Quando falamos em caridade de trazer uma roupa ao centro espírita, de fazer uma doação, logo vem o dinheiro à nossa cabeça. Mas a maior caridade que podemos ter, e nosso maior tesouro hoje, é o nosso tempo. É o tempo de dar um abraço, é o tempo de escutar, porque tempo para falar a gente sempre acha, né? Mas tempo de escutar, simplesmente ouvir o que o nosso irmão tem para dizer. É o tempo de dar um carinho enquanto o nosso irmão chora, sem questionar o porquê. É de trazer, convidar, vir à casa espírita, ouvir a palestra, tomar um passe, sem fazer grandes questionamentos do porquê ele se encontra daquela forma. Deixa que aos poucos ele se abra, ele fale, mas esse tempo de a gente dar esse conforto, esse amor, pegar na mão e dizer que está tudo bem, essa é a maior caridade que a gente pode ter. Porque hoje em dia, o tempo, eu acho que é o tesouro de todo mundo aqui. É o que a gente mais está brigando, né, com o relógio. Eu não tenho tempo, eu não posso, amanhã, depois, mais tarde. Tempo de perdoar, tempo de não brigar. Mesmo que o meu irmão, o meu próximo, o meu colega, o meu familiar esteja falando, me ofendendo, eu ter o tempo de silenciar e acalmar os meus pensamentos e não revidar, já é uma caridade. É uma caridade comigo e é uma caridade com o meu próximo. Eu saber perdoar e pedir perdão também é uma caridade. Vocês conseguem enxergar que cada um destes detalhes, cada um desses gestos, o que eles vão fazer com a nossa aura? Vai expandir. A gente começa a colorir. E se cada um de nós conseguir colorir um pouquinho a nossa aura por dia, quanto colorido vai estar o nosso mundo amanhã? Quanto vamos conseguir evoluir neste plano? E lembrando que não somos um, nós somos todos. Estamos juntos. Todos e cada um de nós tem o nosso papel aqui nesse plano. Senão não estaríamos aqui. Inclusive nós médiuns, né, que eu sempre gosto de falar para as pessoas que estamos aqui na casa espírita, não simplesmente para fazer uma caridade. Nós necessitamos, nós médiuns, estar aqui. Foi uma escolha nossa para resgatar algo que a gente fez em outras vidas, para resgatar algo que a gente fez já nesta vida,
A gente está aqui para aprender junto de vocês. A cada palestra, a cada reflexão, a cada estudo do Evangelho, a gente para pensar. Então, essa forma de trabalho, de caridade mediúnica, ela fala muito mais para os médiuns que estão aqui atendendo do que, às vezes, para o público que a gente atende. E essa é uma das formas que a gente escolheu para vir e evoluir nesse plano. Gente, o capítulo é lindo, tem muito mais, né, a compartilhar e refletir. Então, convido a todos vocês a ler o capítulo 15 e desejo a todos uma ótima noite, que saiam daqui melhor do que chegaram, um ótimo passe, fiquem com Deus, que assim seja.